Bem-vindos ao Terror da Meia-Noite, o portal do terror. Prepare-se para mergulhar no lado mais sombrio da humanidade, onde o inexplicável se torna realidade e o medo espreita nas sombras. Se você é corajoso o suficiente para enfrentar histórias arrepiantes, lendas urbanas e enigmas inexplicáveis, você está no lugar certo. Mas não vá a algum lugar. Certifique-se de se inscrever no nosso canal e ativar o sinistro sininho de notificações para não perder nenhum de nossos relatos aterrorizantes. Junte-se à nossa comunidade de amantes do terror e compartilhe a adrenalina das histórias que não ousamos contar no escuro. Prepare-se para o desconhecido, pois a cada vídeo, uma nova jornada ao coração do terror aguarda. Não perca! Inscreva-se agora! Meu nome é Daniel, e o que compartilho agora é um relato que ainda me assombra, um capítulo sombrio que vivenciei durante uma noite solitária em uma pequena cabana isolada nas montanhas. Neste relato, a linha entre o real e o desconhecido foi desafiada de maneiras que eu, na época, não podia compreender. Era uma noite de inverno, a lua brilhava como uma lâmina no céu estrelado. A cabana, iluminada apenas por uma lareira crepitante, parecia um refúgio acolhedor contra o frio cortante lá fora. Estar ali sozinho, longe da civilização, era um convite ao silêncio, à solidão e, como eu descobriria, algo muito mais sinistro. Eu estava lendo um livro junto à lareira, a luz oscilante criando sombras que dançavam nas paredes de madeira. Aconchegado em uma manta, o silêncio da floresta lá fora parecia envolvido a cabana em um abraço gélido. Foi quando comecei a ouvir um som distante, quase imperceptível, como se algo se movimentasse nas sombras do lado de fora. Decidi investigar, mesmo sabendo que era irracional. O frio noturno me envolveu assim que abriu a porta. A floresta estava imersa em um silêncio opressor, interrompida apenas pelos meus passos na neve. Passei os olhos ao redor, meu céu visível no ar gelado. Nada parecia fora do comum. Ao retornar à cabana, algo pareceu mudar. O calor da lareira agora oferece um pouco de conforto, enquanto uma presença indescritível parecia pairar no ar. As sombras que antes eram apenas sombras começaram a adquirir uma forma sinistra, contorcendo-se como seres vivos independentes. Meus sentidos ficaram em alerta máximo quando comecei a ouvir vozes sussurrantes, murmurando palavras ininteligíveis. A chama da lareira estremeceu, e o ambiente tornou-se pesado. Uma sensação de ser observada, como se olhos invisíveis estivessem fixos em mim, provocava calafrios pela minha espinha. Decidi trancar todas as portas e janelas, mas mesmo assim, as vozes persistiam. As vozes cresceram em intensidade, tornando-se quase audíveis. Uma presença indescritível parecia pairar ao meu redor, uma sombra que se alimentava da escuridão da noite. Fui tomado por uma sensação de pavor quando, de repente, a luz da lareira se apagou, mergulhando na cabana na escuridão total. O silêncio da floresta se intensificou, e os sussurros se transformaram em murmúrios inquietantes. Passei a mão trêmula pela parede em busca do interruptor de luz, mas ele não estava lá. A escuridão era palpável, como se fosse uma entidade viva. Ainda pude ouvir as vozes, agora mais próximas, como se as sombras ganham vida própria. Uma presença fria e indescritível pareceu me envolver, fazendo-me sentir vulnerável e exposto na penumbra da noite. Foi quando, na escuridão, avistei silhuetas indistintas movendo-se ao meu redor. Formas etéreas dançavam no limite da minha visão, evidenciando uma existência além da compreensão. Meu coração batia descompassado, e uma sensação de impotência tomou conta de mim. Finalmente, a luz da lareira se reacendeu, dissipando as sombras e devolvendo a normalidade à cabana. Mas a experiência deixou uma marca indelével em minha psique. A floresta lá fora retomou seu silêncio, e eu, Daniel, permaneci ali, tentando entender o inexplicável. Desde aquela noite, a solidão da cabana nas montanhas carrega o eco daquelas sombras, um lembrete de que há mistérios que a mente humana jamais poderá desvendar completamente.
A noite estava escura e silenciosa, como um véu sombrio que envolvia a casa. Apenas o tênue brilho da lua e das luzes da rua penetrava pelas cortinas entreabertas, criando padrões irregulares nas paredes do meu quarto. Eu estava sozinho, imerso em um silêncio que parecia mais denso a cada segundo que passava. Enquanto tentava adormecer, fui assaltado por uma sensação inexplicável de desconforto. O quarto, habitualmente acolhedor, agora parecia ter uma atmosfera pesada, como se o próprio estivesse impregnado de uma energia inquietante. Tentei ignorar a sensação, atribuindo-a ao cansaço do dia. No entanto, à medida que a noite avançava, pequenos filhos começaram a ecoar pela casa. Rangidos sutis, como passos abafados, se fizeram presentes, ecoando nos corredores vazios. Ouvia vozes distantes, murmúrios quase imperceptíveis que reverberavam nas paredes, mas sempre fugiam quando eu tentava localizá-los. Decidi descer para a cozinha para buscar água, uma tentativa de dissipar a sensação crescente de inquietação. À medida que os passos ecoavam pelos degraus, uma sombra parecia se mover no canto dos meus olhos, uma presença fugaz que desaparecia quando eu direcionava meu olhar naquela direção. A cozinha estava envolta na penumbra quando cheguei. Abra a geladeira, e a luz fraca iluminará brevemente o espaço. Foi quando, por um instante, percebi uma figura na escuridão, uma silhueta indistinta que se desvaneceu antes que eu pudesse identificar completamente. Um arrepio percorreu minha espinha, mas meu ceticismo tentou imaginar aquilo em minha imaginação noturna. Retornei ao meu quarto, mas o sono agora era um conceito distante. A sensação de ser observada persistia, como se olhos invisíveis seguissem meus movimentos pela casa. O relógio na parede marcava as horas com uma cadência lenta, e a quietude da noite era interrompida apenas pelos rangidos ocasionais da estrutura da casa. Então, veio um som que gelou meu sangue. Uma risada suave, vinda de algum lugar na escuridão da sala adjacente. Uma risada que não poderia ser atribuída a nenhum membro da minha família, pois eu estava sozinho em casa. Meu coração acelerou, e uma sensação de pavor envolvido. Decidi investigar, apesar da luta interna entre a racionalidade e o medo crescente. A luz do meu celular iluminava meu caminho enquanto eu avançava pela casa silenciosa. Cada canto parecia ocultar um segredo, e a risada continuava, distorcida e arrepiante. Ao chegar à sala, a risada cessou abruptamente. A penumbra revelou apenas os contornos familiares dos móveis, mas a atmosfera era tensa, como se a própria casa estivesse aguardando algo. Foi quando percebi que a porta dos fundos estava entreaberta, uma fresta que não lembrava de ter deixado aberta. O medo tomou conta de mim quando a realidade se chocou com a possibilidade de uma presença desconhecida dentro da minha casa. Fechei a porta com cuidado, trancando-a, mas a sensação de que não estava mais sozinho. Cada som, cada sombra, agora parecia carregar um peso sobrenatural. Voltei ao meu quarto, mantendo todas as luzes acesas. O resto da noite foi marcado por uma insônia perturbadora, enquanto a risada ressoava em minha mente. Mesmo quando o amanhecer chegou, dissipando as sombras da noite, persistiu uma sensação de inquietação, um cicatrizador invisível que transformou minha casa em um lugar de mistérios não resolvidos e uma lembrança permanente naquela noite assustadora. Meu nome é Júlia, e o relato que compartilharei agora é uma jornada sombria que vivi em uma noite solitária em minha casa. Uma noite que desafiou a fronteira entre a realidade e o inexplicável. Era uma noite de tempestade, o som da chuva batendo nas janelas e o eco ocasional de trovões criavam uma sinfonia sombria. Estava sozinho em casa, imersa na penumbra criada pela falta de luz das lâmpadas. A sensação de isolamento, normalmente reconfortante, começou a se transformar em uma presença indesejada. Enquanto eu lia um livro no aconchego do sofá, um rangido distante ecoou pela casa. Inicialmente, descartei como meros ruídos devido à chuva, mas conforme a noite avançava, esses sons se tornaram mais nítidos e perturbadores. Passei a ouvir barulhos sutis,
como se algo se movimentasse nas sombras além das paredes. Decidi investigar, talvez na esperança de encontrar uma explicação lógica para esses filhos inquietantes. Ao percorrer os corredores, cada passo era acompanhado por um eco estranho, como se a casa estivesse respirando. Parei em frente à porta da sala, onde o som parecia mais intenso. Ao abrir, fui saudada por um frio repentino, uma lufada de ar gélido que contrastava com o ambiente aquecido da casa. Minha respiração criou pequenas nuvens no ar enquanto meu olhar se fixava em uma figura pálida, uma sombra indistinta que parecia se dissipar diante dos meus olhos. Um arrepio percorreu minha espinha, mas minha curiosidade superou o medo. Segui a sombra pela casa, enquanto ela dançava entre os cômodos como uma manifestação da própria escuridão. Uma presença inominável parecia se entrelaçar com cada sombra, uma energia que parecia fluir pelas paredes e pelo chão. Cheguei à sala de estar, onde a sombra pareceu ganhar forma. Uma figura espectral, com olhos vazios que absorvem a luz ao redor, encarou-me por um breve momento antes de desaparecer como fumaça. A sala, agora envolta em um silêncio sinistro, fez-me questionar minha própria sanidade. Decidi voltar para o meu quarto, mas a sensação de ser observada persistia. Cada sombra, cada canto, parecia esconder segredos insondáveis. Ao entrar no quarto, a luz do abajur tremulou, criando sombras dançantes nas paredes. Uma risada suave, quase inaudível, ecológica ou pelo ambiente, provocando calafrios na minha espinha. O quarto tornou-se um palco para uma dança macabra de sombras. Figuras distorcidas justificadas movem-se ao redor, suas formas alongando-se e contraindo-se de maneiras impossíveis. A atmosfera estava impregnada de uma energia intensa, como se o próprio espaço estivesse se contorcendo em resposta à presença indescritível. Decidi acender todas as luzes na esperança de dissipar a escuridão que me envolve. Mas, à medida que a luz inundava o quarto, as sombras não recuavam, ao contrário, ganhei vida própria. Uma voz sussurrada em minha mente, palavras ininteligíveis que reverberavam como um mantra obscuro. Aquela noite solitária se transformou em um pesadelo surreal. Sombras dançavam em cada canto, a risada ecoava em minha mente, e a presença invisível parecia enraizada na própria essência da casa. Fui consumido por uma sensação de impotência, uma testemunha em defesa dos horrores que se revelaram à minha volta. Quando finalmente a manhã rompeu, dissipando as sombras, a casa retomou sua aparência familiar. Mas a lembrança daquela noite assombraria meus pensamentos para sempre. Desde então, a casa parece manter uma memória própria, um eco dos acontecimentos inexplicáveis que desafiaram a lógica e deixaram minha sanidade vacilante na fronteira entre a realidade e o desconhecido. Meu nome é Amélia Rocha, e o que compartilharei agora é uma história que se insinuou em minha vida como uma sombra inescapável. Uma noite, uma experiência que transcendeu os limites da razão e desafiou minha compreensão do que é possível neste mundo. Era uma noite chuvosa, com gotas de água batendo nas janelas como dedos impacientes. Eu estava sozinho em minha casa, uma construção antiga que emanava uma atmosfera acolhedora durante o dia, mas que à noite se transformava em um labirinto de sombras e ecos inquietantes. Eu me sentei na sala, tentando evitar a sensação de solidão ao me envolver com um livro. As páginas viravam lentamente, mas a chuva lá fora parecia sussurrar palavras indistintas, como se estivesse contando segredos há muito guardados. Foi quando os primeiros murmúrios começaram. Eram sussurrantes suaves, tão imperceptíveis que quase pude atribuí-los à minha própria imaginação. Mas à medida que eu me concentrava, as sugestões tornavam-se mais nítidas, formando palavras que justificam vir de um passado esquecido. Inquieta, levantei-me, seguindo a fonte desses filhos inquietantes. Ao entrar nos corredores vazios, a escuridão parecia se agarrar a cada canto como se fosse um ser vivo. Passei pela cozinha, onde a geladeira emitia um zumbido monótono, e subi a escadaria rangente em direção ao segundo andar. Os sussurros silenciosos guiam-me, uma melodia sombria que ecoava pelos corredores. Fui levado até um quarto que, embora familiar,
adquiriu uma aura estranha à luz fraca da noite. A porta estava entreaberta, como se fosse convidada para a revelação de segredos há muitos enterrados. Ao entrar, uma sombra se destacou no canto, uma silhueta escura que se dissolvia quando eu tentava focar nela. Minha respiração acelerou enquanto a temperatura no quarto parecia cair. Um arrepio percorreu minha espinha quando uma voz, sutilmente como um sussurro ao vento, começou a contar uma história. Uma história de traição, desespero e morte, como se as paredes da casa ficassem impregnadas com as memórias de seus antigos moradores. A sombra ganhou forma, revelando a figura de uma mulher com um vestido desgastado, seus olhos fixos em mim com uma intensidade que fez meu coração acelerar. Ela estendeu a mão, como se buscasse contato além da barreira entre os mundos. Fiquei paralisada, incapaz de desviar o olhar da presença sobrenatural diante de mim. A voz da mulher ecoou na sala, anunciando um destino trágico que conectou o passado com o presente. A atmosfera tornou-se densa, carregada com a energia da história não contada. A luz oscilou, e por um instante, o quarto pareceu transformar-se em um reflexo de épocas passadas. Quando a luz se restabeleceu, a mulher havia desaparecido, e eu fiquei sozinho naquele quarto carregado de uma presença sobrenatural. A casa retomou seu silêncio, mas agora cada rangido, cada sombra, carregava a marca daquela experiência inexplicável. O amanhecer trouxe um intervalo temporário, mas a memória daquela noite cravada em minha mente como uma cicatriz invisível. Desde então, a casa se tornou um receptáculo de mistérios não resolvidos, e eu, Amélia Rocha, continuou a viver com a certeza de que as sombras daquela noite jamais me abandonarão, persistindo como testemunhas de acontecimentos além da compreensão humana. Meu nome é Caleb, e o relato de que trago agora é uma memória sombria que se insinuou em minha vida durante uma noite solitária em minha casa. Uma experiência que desafiou minha sanidade e me fez questionar a natureza da realidade. Era uma noite comum, estrelas pontilhando o céu escuro enquanto eu estava sozinho em casa. O silêncio reinava, quebrado apenas pelos filhos distantes da cidade adorável. Aconchegado em meu sofá, eu tentava fugir da sensação de solidão iminente, mergulhando em um livro para dissipar a quietude ao meu redor. À medida que as horas passavam, a atmosfera na casa começou a mudar. Sons estranhos, inicialmente ignorados, vieram a se fazer presentes. Rangidos misteriosos e sussurros indistintos emparelhavam no ar. Meus olhos, a princípio fixos nas páginas do livro, agora se desviavam constantemente para os cantos escuros da sala. Decidi explorar a origem desses filhos, talvez na esperança de encontrar uma explicação racional para a minha inquietação crescente. Os corredores vazios modestamente esticar-se à medida que eu avançava, cada passo ecoando como um suspiro nos corredores solitários. A sensação de ser observado intensificou-se, como se olhos invisíveis me seguissem. Ao entrar na cozinha, onde a luz pálida da lua delineava os móveis familiares, parei-me com uma sombra fugaz no canto do olho. Meus sentidos ficaram alertas, enquanto a presença indescritível parecia dançar nas margens da minha percepção. Aquilo poderia ser explicado como uma ilusão noturna, pensei eu, tentando afastar o medo crescente. Subi as escadas em direção ao meu quarto, mas a atmosfera parecia mais densa à medida que eu avançava. Chegando ao corredor escuro, notei uma porta entreaberta que eu poderia jurar não ter deixado naquela forma. Um calafrio percorreu minha espinha, mas minha curiosidade prevaleceu sobre o medo. Ao empurrar a porta, fui recebido por uma rajada de ar frio, mesmo que a noite lá fora tranquila e serena. Uma lufada de ar carregava consigo um odor distinto, uma mistura de mofo e algo mais indescritivelmente amargo. A atmosfera dentro do quarto parecia enviada de eletricidade estática, como se o ambiente estivesse impregnado de energia sinistra. O cômodo estava iluminado apenas pela luz fraca da lua filtrada pela cortina. No centro, uma figura indistinta parecia mover-se como sombras vivas. Meus olhos se fixaram na forma, e meu coração começou a bater descompassado. A figura tomou forma gradualmente, revelando uma presença etérea,
uma privacidade além do alcance da exploração racional. Aquela entidade, com olhos opacos que refletiam um vazio infinito, parecia-se a mim em um silêncio assustador. Tentei recuar, mas algo invisível parecia me manter no lugar. Uma voz sussurrante, não proveniente dos lábios da figura, mas de dentro da minha própria mente, começou a contar uma narrativa macabra de acontecimentos passados, uma história de dor e sofrimento que envolvia a própria casa em que eu residia. A pressão no ar tornou-se insuportável, e a luz da lua vacilou como uma vela prestes a ser apagada. O quarto parecia distorcer-se, as paredes dançavam com sombras ameaçadoras, e a figura diante de mim ria de maneira angustiante. Em um instante de terror absoluto, o tempo pareceu congelar. O despertar veio com a luz da manhã, o quarto agora banhado em uma clareza enganadora. Tentei proporcionar uma experiência à exaustão ou algum devaneio noturno, mas a lembrança persistia como uma mancha indelével em minha mente. Desde aquela noite, minha casa tornou-se um lugar de mistérios, onde sombras dançam à margem da percepção, a fronteira entre o real e o sobrenatural permanece indefinida.